Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari. ADCA ao vivo é a nossa página aqui no YouTube. Nós retomamos aqui a gravação de mais um vídeo para continuarmos o estudo da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil neste terceiro trimestre do ano de 2020. Estamos avançando sobre o estudo das ordenanças dadas por Jesus Cristo à sua igreja. No capítulo anterior, na aula da semana passada, nós falamos sobre a ordenança do batismo em águas, lá no capítulo de número 12 da nossa declaração de fé. Agora, no nosso capítulo de número 13, falaremos então sobre a segunda ordenança deixada por Cristo à sua igreja, que é a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Já explicamos no último vídeo por que não adotamos o nome ou a pronúncia sacramento. A palavra sacramento, para muitos, significa o ato de ser concedida alguma graça, algum favor divino especial ao participante da celebração religiosa. Então nós não acreditamos, por exemplo, que no ato do batismo os pecados de uma criança são expiados ou são perdoados pelo puro e simples derramar da água sobre aquela criança. Não cremos que nenhuma cerimônia, seja o batismo, seja ela também a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, o nosso assunto de hoje, que o ato por si só possa conferir alguma graça àquele que dele participa. Daí preferirmos então a expressão ordenança. Para nós são apenas duas. A primeira dela, o batismo, e a segunda que nós vamos apreciar hoje, a Santa Ceia do Senhor, que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Este assunto está no nosso capítulo de número 13 da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Este é o exemplar do qual nós fazemos uso para o nosso estudo. Se você não tem, seria ótimo que você adquirisse um exemplar, porque por meio dele é possível vermos aqui acerca das principais doutrinas cristãs, qual o posicionamento oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Principalmente os cristãos assembleanos devem ter um exemplar da sua declaração de fé para que possam compreender o que historicamente a denominação defende, como interpreta os principais pontos doutrinários do cristianismo. A nossa declaração de fé, então, começa também o capítulo de número 13, com aquela forma que é padrão em todos os capítulos. Cremos, professamos e ensinamos. Então, acerca da ceia do Senhor, nós cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa, na companhia de seus discípulos. Então, assim como o batismo que Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, fazei discípulos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim também o Senhor Jesus Cristo instituiu a celebração da Santa Ceia e nos deixa informações suficientes na sua palavra de que essa celebração deveria ser periódica e durante todos os dias da igreja visível aqui na terra, até que ele, o nosso Senhor, voltasse e nos levasse para junto dele. Então é ordenança do Senhor celebrarmos a Santa Ceia. Capítulo de número 13, então, é o nosso assunto desta ocasião. Nós vimos aqui também que Jesus Cristo instituiu essa cerimônia, essa ordenança da Santa Ceia, por ocasião da sua refeição que ele celebrou com seus discípulos, numa data importantíssima para os judeus, uma festividade judaica, que era a festividade da Páscoa. Então nós vemos uma estrita ligação entre a Santa Ceia e a Páscoa judaica. A Páscoa judaica nós vemos a narrativa do que é lá no capítulo de número 12 do livro do Êxodo. Então é ali no capítulo de número 12 que vemos a instituição da Páscoa por Deus, por meio de Moisés,
dando as instruções ao seu povo para que pudessem celebrá-la, no dia em que foram todos eles retirados por Deus com mão forte do Egito. Naquela ocasião da celebração da Páscoa, um cordeirinho deveria ser imolado, deveria ser utilizado para a refeição dos moradores de uma casa. O sangue daquele cordeiro, no momento da sua morte, deveria ser separado e parte dele seria então passado nos umbrais e na verga das portas. Assim então, quando o anjo que levou aquela peste ali sobre o Egito da morte dos primogênitos passasse sobre as casas, aliás, esse é o significado da palavra Páscoa, é passar por cima, ele não feriria as casas onde houve obedecimento ou obediência à ordenança ou às ordens de Deus dadas por intermédio de Moisés. Então, a casa onde houvesse o derramamento de sangue do cordeiro e fosse aplicado, então, nos umbrais, na verga da porta, nessa casa não haveria morte. Essa foi, então, a celebração, a primeira vez que celebrou-se a Páscoa, cerimônia que no futuro, então, remetia à lembrança da libertação de Israel do jugo egípcio, da escravidão, em direção a Canaã. Numa celebração judaica, Jesus e os seus discípulos, então, participavam, como bons judeus, observadores daquilo que foi estabelecido por Deus, ali no Antigo Testamento, celebraram a festa da Páscoa e também Jesus, numa dessas ocasiões, instituiu a Santa Ceia. Agora não haveria mais a necessidade de fazer a celebração com um cordeiro morto apontando para a libertação do Egito. Agora todos os homens, sendo judeus ou não, que aceitam a fé em Jesus Cristo, podem celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sendo que no batismo ilustra-se então a morte do indivíduo para a velha vida e o seu ressurgimento para uma nova vida, assim como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na Santa Ceia nós celebramos isso, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Consequentemente, também a nossa morte, a velha vida, e ressurreição para Cristo em uma nova vida. Sendo que tudo isso não foi conseguido por méritos humanos, mas pela obra meritória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A nossa declaração de fé está separada neste ponto em apenas 2 itens. O primeiro deles, o significado da ceia do Senhor, e o segundo, os elementos da ceia do Senhor. Apesar de serem apenas 2 itens, há um conteúdo muito grande, muito vasto, que pode ser explorado acerca dos assuntos que aqui estão contidos. Então, em primeiro lugar, o primeiro item, o significado da ceia do Senhor. Diz assim a nossa declaração de fé: essa solenidade é o rito contínuo da Igreja Visível, instituído como memorial da morte de Jesus até a sua vinda. 1 Coríntios 11, 26 nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui a expressão todas as vezes nos dá a ideia de algo que deve ser feito continuamente, repetidamente. Há quem defenda que a igreja primitiva, no dia do Senhor, no domingo, talvez todos os domingos, celebrava então essa Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, numa reunião, num ajuntamento de comunhão com os irmãos em Cristo. Algumas igrejas celebram a Ceia do Senhor mensalmente, talvez outras até 2 vezes no mês, em dias alternados para que possa favorecer o comparecimento dos seus membros. O Senhor não nos deixou na sua palavra instruções claras acerca de quantas vezes a ceia deve ser celebrada durante o ano, quantas vezes ao mês ou semanalmente, mas nós temos a convicção de que ela deve ser celebrada com frequência. Durante um período que não seja, o espaço entre esses períodos não seja tão grande que possa afetar a nossa lembrança, a nossa comunhão
com o nosso Senhor e Salvador, ficando muito distante um ponto do outro, acerca do ajuntamento da comunidade para celebrar a morte e a ressurreição do nosso Jesus Cristo. É importante também enfatizar que a consciência de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e a nossa gratidão dada a Ele deve ser algo diário nas nossas vidas, ainda que não ocorra com tanta frequência como algumas pessoas desejavam ou desejam a celebração da Santa Ceia. Independente dessa celebração coletiva, que dá testemunho aos que estão de fora e que também é um propósito do ajuntamento dos cristãos periodicamente, além dessa celebração da ceia, todos os dias nós devemos trazer à memória o sacrifício do Senhor por nós e rendermos a Ele graças e louvores pela obra em nosso favor. Como já foi afirmado, a nossa declaração também de fé nos diz que pode ser dito que as igrejas do período apostólico celebravam semanalmente a ceia do Senhor. O autor faz essa afirmação com base em Atos, no capítulo de número 20, e versículo de número 7. Também a nossa declaração de fé afirma que a Santa Ceia é ministrada a todos os crentes em Jesus, batizados em águas, em plena comunhão com a igreja. Essa é uma tradição, então, inserida aqui no texto e que reflete o costume das assembleias de Deus. Tratando-se de requisitos para a celebração da Santa Ceia, a Bíblia não estabelece que, primeiramente, a pessoa tenha que ser batizada em águas. Algumas igrejas estipulam um período de discipulado antes da pessoa ser batizada. Com certeza, o propósito é sempre bom para que a pessoa, antes de descer às águas, antes de assumir esse compromisso público, tenha devida ciência, devido conhecimento do que é ser batizado, quais as implicações disso na sua vida. Por isso, então, às vezes, há um lapso temporal entre a conversão e o batismo em águas. Por outro lado, há também sugestões de que na igreja primitiva os crentes eram batizados quase que imediatamente. Nós vemos relatos ali de que, de fato, entre a conversão e o batismo, pode ter se passado um período muito curto, como foi no caso, por exemplo, lá em Atos, no capítulo de número 8, daquele eunuco que foi evangelizado por Filipe, depois que Filipe saiu de Samaria e foi ao encontro daquele homem para levar-lhe a palavra de Deus. No entanto, é saudável, há um bom argumento para isso, para que a igreja estabeleça um período de discipulado, para que a pessoa posteriormente seja submetida ao batismo e então possa participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, sem que haja nela algum equívoco ou qualquer equívoco sobre o ato que ela está participando, sobre o que ela está fazendo. Algumas igrejas, porém, não estabelecem essas limitações e todas as pessoas que estão ali no dia da determinada reunião para a celebração da ceia participam do ato. Então nós vimos o que a Bíblia nos informa, não deixando uma regra específica e clara para isto, um período determinado de discipulado, posteriormente o batismo e depois a participação da Santa Ceia. Mas sabemos que as igrejas que estabelecem um período entre a conversão e o batismo, para que a pessoa seja discipulada, e depois o batismo e depois a Santa Ceia, elas fazem isso com boa intenção, com o intuito de preservar o indivíduo recém-convertido e também, obviamente, acaba por preservar a igreja e o nome do Senhor Jesus. Então, que fique esclarecido este ponto. A ordenança da Santa Ceia, da sua participação, deve ser precedida de um autoexame. Por isso, o Senhor deixar claro, por meio de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Diante da mesa do Senhor, diante da celebração da Santa Ceia, faça um autoexame. Veja se está em condições espirituais, de fato, de participar dessa importantíssima reunião, dessa celebração
que aponta para o passado, quando Jesus Cristo morreu por nós. Também aponta para o presente, porque em razão da sua morte e ressurreição, sua ascensão aos céus e o envio do seu Espírito Santo, ele está conosco. E também a Santa Ceia aponta para o futuro, porque é garantido aos crentes de que Jesus Cristo voltará. Daí, ser uma ordenança também, dentro da ordenança do Senhor, na verdade, estar contida a orientação de celebrar todas as vezes a ordenança, até que ele venha. Estes são os pontos principais que nós podemos falar do nosso item de número 1. No item de número 2, fala-nos a lição sobre os elementos da ceia do Senhor. São eles, então, um pão, representando o corpo de Jesus, e o cálice também, ali do suco de uva, do fruto da vide, representando o sangue de Jesus Cristo, o Senhor. Considerando que o próprio Jesus celebrou a Santa Ceia, a primeira ceia, e ele apresentou elementos ali que eram distintos do seu próprio corpo, Jesus não apresentou aos discípulos uma parte do seu próprio corpo, tampouco uma porção do seu próprio sangue. Isso já é um bom argumento para que nós possamos afastar aquelas ideias, as teorias, de que no ato da celebração faz-se presente ali fisicamente naqueles elementos o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, acerca disso, a nossa declaração de fé. Tendo Jesus ministrado pessoalmente os dois elementos aos seus discípulos, fica cabalmente demonstrado que as expressões isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não são literais, mas referem-se a uma linguagem metafórica. Acerca da presença do Senhor Jesus Cristo, na celebração da ceia do Senhor, há ao menos quatro principais teorias, formulações acerca disso. Primeiro, a ideia que ficou conhecida como transubstanciação, que é aquilo que é defendido, inclusive, pela Igreja Católica Apostólica Romana. O que eles defendem? Segundo, explica-nos a nossa teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, obra editada pelo pastor Stanley Horton. Se você não a tem, é uma ótima e excelente obra, de fato, de cunho teológico, para que você possa adquirir e conhecer mais sobre a teologia pentecostal. Diz-nos assim o texto da nossa teologia. Quando o sacerdote abençoa e consagra os elementos, o pão e o vinho, ocorre uma mudança metafísica, de modo que o pão é transformado no corpo de Cristo e o vinho no seu sangue. E isso, é claro, na perspectiva da Igreja Católica Apostólica Romana. E essa, então, é a teoria da transubstanciação. Outra teoria, conhecida como consubstanciação, originada aí no reformador Martinho Lutero. Diz o seguinte, a nossa teologia sistemática, numa perspectiva pentecostal. Lutero ensinava que o corpo e o sangue de Cristo estão dentro de e abaixo dos elementos do pão e do vinho. Essa doutrina, então, ficou conhecida posteriormente como consubstanciação. Nós, enquanto cristãos evangélicos, pentecostais, não cremos e afastamos essas duas ideias acerca dos elementos utilizados para a celebração da ceia do Senhor. Outras duas propostas são também do reformador Zwinglio e a própria ideia de João Calvino. Diz assim, a ideia de Ulrich Zwinglio. Defendeu o que é mais conhecido como teoria memorial. Ela enfatiza que a comunhão é um rito que comemora a morte do Senhor e a sua eficácia para o crente. Neste sentido, é um sinal que aponta de volta para o Calvário. Zwinglio rejeitava qualquer noção da presença física de Cristo à sua mesa, quer a transformação dos elementos ou quer junto aos elementos. Ele ensinava, pelo contrário, que Cristo estava espiritualmente presente para os da fé. Então, a presença de Jesus Cristo é espiritual na celebração da ceia do Senhor. Uma última proposta, a dos reformadores,
do próprio João Calvino, que rejeitava totalmente a ideia de Cristo estar fisicamente presente nos elementos ou com eles. Mais que Zwinglio, porém, Calvino enfatiza grandemente a presença espiritual de Cristo à sua mesa. Entendia que se tratava de uma presença dinâmica, semelhante ao significado do termo grego anamnesis, mediante o poder do Espírito Santo. Nós, cristãos pentecostais, estamos então mais próximos, com certeza, dessas duas propostas aqui, tanto de Zwinglio quanto de João Calvino. A presença do Senhor no ato da celebração da Santa Ceia não está nos elementos propriamente ditos, mas ele se faz presente na reunião espiritualmente, manifestando-se por meio do seu Santo Espírito na vida da igreja, que é a comunidade dos santos reunida. Ainda sobre este tema, nós sabemos que uma palavra utilizada no texto, tanto lá de 1 Coríntios, no capítulo de número 11, como o próprio Senhor Jesus Cristo, falando que nós deveríamos fazer isso, a celebração, em memória dele. Nós deveríamos trazer a lembrança aquilo que ele fez por nós. E trazer a lembrança aqui não é simplesmente lembrar de um ato que ficou no passado, mas poderia ser trazer a memória, trazer uma ação que foi praticada de fato no passado, de forma que para os dias de hoje ela tem a mesma potencialidade e a mesma vitalidade. Esse é um argumento também encontrado na nossa teologia sistemática pentecostal. O ato aconteceu, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, há muitos e muitos anos, há um pouco menos de 2000 anos. Mas aquele ato, ele tem de ser trazido à memória para que toda a sua força, todo o seu vigor, todo o seu significado, todo o seu poder espiritual seja vivenciado pelos crentes nos dias de hoje. Porque o Jesus que morreu e ressuscitou é o mesmo que está presente no nosso meio e dentro de nós também, como fala Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, por meio do seu Santo Espírito. Então a Santa Ceia do Senhor é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ser celebrada regularmente com alegria por todos os cristãos, estes cientes de que é um ato que implica muita responsabilidade. Inclusive, em 1 Coríntios capítulo de número 11, Paulo deixa claro que, por não discernir, por participar de forma irreverente ou irresponsável da Santa Ceia do Senhor, havia na igreja de Corinto muitos doentes, muitos que estavam até mesmo mortos, fracos, cansados e até mortos, porque desprezaram a mesa do Senhor. Os próprios crentes em Corinto desprezavam aquele ajuntamento de comunhão, porque uns se reuniam e no ato da celebração da ceia do Senhor estavam ficando embriagados, outros comiam demasiadamente, enquanto alguns irmãos padeciam fome. Então a reunião já não era mais uma reunião de comunhão e para a celebração daquilo que o Senhor fez pelos salvos, mas havia se tornado em uma verdadeira confusão, onde o nome de Cristo não era glorificado. Então aqueles que participam da Santa Ceia, da mesa do Senhor, de forma irreverente, segundo o texto paulino, comem e bebem juízo para si. O que fazer então? Manter comunhão diária com o Senhor, para que nesse grande dia da celebração da Santa Ceia, os nossos corações estejam livres e desimpedidos e a nossa alma extremamente alegre em celebrar na comunidade de fé a que nós pertencemos a grande salvação conferida por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Alegre-se com a possibilidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Faça isso todas as vezes com alegria, com temor, com reverência, alegrando-se no Senhor, emocionando-se, porque de fato algo grande foi feito em nosso favor gratuitamente. Assim, conforme Paulo nos informa em Romanos no capítulo de número 5, Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Fomos alcançados por essa graça maravilhosa, mesmo antes de
existirmos. Não devemos rejeitá-la, apartando-nos do Deus vivo. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Na próxima semana, com a bondade de nosso Deus, nós estaremos estudando o nosso capítulo de número 14 da nossa declaração de fé, que fala sobre a forma de governo adotada nas Assembleias de Deus. Falaremos sobre o ministério da igreja, pastores, evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os cooperadores, aqueles que trabalham, estão envolvidos na direção e na organização da igreja, ocupando um posto, ali uma função regularmente instituída pela igreja local. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor.